E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai continuar falando de técnica, como converter vantagens, e a gente vai entrar no aspecto de simplificação, tá? Então o que é a simplificação? É o ato de você tentar ir simplificando a posição, ou seja, trocando peças, simplificando para deixar a posição menos complexa possível, tá? Então quando você tiver uma vantagem material, você não quer correr riscos, você não quer deixar a posição complicada, com chances de você errar. Então é exatamente aí que entra a simplificação. E quando você tiver desvantagem material, você tem que buscar o contrário, né? Você tem que procurar maneiras de complicar a posição, deixar o máximo de material possível no tabuleiro, deixar a posição o mais complicada possível. Então, para entrar nesse tema, vamos colocar uma certa regra entre aspas, tá? Não existem regras absolutas no xadrez sem ser o movimento das peças e captura e tal. Então, sempre que a gente tiver vantagem material, a gente vai tentar procurar trocas de peças, mas tentar evitar trocas de peões, no geral, tá? Por que isso? Existem algumas posições de fortaleza que não tem como ganhar apesar da peça a mais. Então, vou mostrar aqui um exemplo muito comum, que é o caso do bispo errado, ou bispo de canto frio, né? Então, aqui, apesar do branco ter uma peça a mais, essa aqui é uma posição de empate. Por quê? Não tem como expulsar o rei do canto de qualquer jeito aqui. Se o bispo fosse de casas pretas, a gente simplesmente daria cheque e avançaria o peão, né? Mas como é um bispo de casas brancas, esse bispo nunca vai chegar a atacar lá em H8. E aí, se o branco tivesse mais um peão aqui, provavelmente não, a posição seria ganha, né? Mas como é um peão de torre, não tem como ganhar isso aqui. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Então, foi uma defesa ninja-índia, uma B3, que não é um lance muito popular, mas é jogável. Cavalo C6, E3. D5, cavalo F3, roque, A3 para pegar o par de bispos. O preto jogou com D, toma C4, bispo toma C4, bispo D6, bispo B5. E aqui o preto jogou E5 para criar contra-jogo no centro e tentar aproveitar que o rei das brancas está aqui no centro ainda. Bispo toma C6, E toma D4, cavalo por D4. E agora B toma C6. E aqui que o branco tem a oportunidade de já tomar material. Claro que depois de cavalo C6, dama D7, o preto tem certa contra-jogo, né? Tem uma certa compensação, por causa do lance dama G4. Que ele já ataca o peão de G2 e ele tem bispos muito fortes apontando aqui para a ala do rei, né? Então o branco deu o bispo ali em C6, seguiu o roque aqui na partida. Só que aí a compensação das pretas são as peças ativas, né? Então é o bispo de C8 que está apontando aqui para lá do rei. Esse bispo aqui de D6 que também está apontando para lá do rei. Então o preto tem compensação, a posição está aberta, né? Então, só que aqui o preto jogou com bispo A6 que já é um pouco duvidoso já. Bispo A6 atacando a torre, é um lance natural. Mas aí o branco jogou com H3. Se o branco jogasse um lance como torre E1 aqui, o preto já teria alguns temas de ataque com o bispo por H2. E aí rei por H2, dama H4 cheque, rei G1, cavalo G4. E qual é o ponto do lance bispo A6, né? O bispo A6 expulsa a torre de F1. Em F1, a torre estaria defendendo o ponto de F2, né? E aqui tem ameaças tanto em H2, tanto em F2. Então, por isso é importante jogar esse H3 primeiro, para expulsar e controlar algumas casas aqui em volta do rei das brancas. Seguiu dama H4, cavalo F3, dama H5, torre E1 e agora a torre de AB8. E aqui jogou com dama 4 branco, bispo B7. E4 para tampar o bispo, ou seja, fechar um pouco a diagonal das peças do preto. Seguiu H6, bispo E3, torre de F8. E aqui um lance bem refinado que é o bispo D4, forçando o cavalo a ficar pior, né? Piorar o cavalo, ele teve que ir para o canto. Se o preto jogasse um lance como cavalo por E4, o branco poderia tomar em A7, torre A8 e tomar em E4 agora, né? Porque aí está simplificando a posição de novo e, por exemplo, depois de torre por, bispo por, dama por, torre por A7, o branco tem um peão a mais aqui nesse final, que vai chegar numa posição bem parecida com a da partida.
E aqui o branco tem uma grande vantagem. Mas veio o cavalo H7, o branco jogou bispo por A7 e aí veio o torre A8. E é aqui que vem o ponto que eu queria chegar, né? O branco aqui tem 2 peões a mais, só que tem uma cravada um tanto incômoda, né? Se fosse a vez das pretas, acho que até bispo C5 já ganharia a partida. Para explorar a cravada, né? Mas aqui o branco tem que tomar uma decisão importante, porque ou ele defende o bispo de uma maneira estranha, ou ele devolve certa quantidade de material para dar uma consolidada na posição, para simplificar a posição. Então aqui o branco poderia jogar um lance como dama D4 para sair da cravada e defender o bispo. Só que depois de dama A5, atacando o bispo, eu não sei se tem um jeito de defender esse bispo mais. Então aqui dá errado, né? Então aqui os meios táticos superam a parte da estratégia. Outro jeito de tentar jogar a posição seria com o cavalo B5, para defender o bispo e assim tentar tirar a dama e depois tirar o bispo. Só que aí vem bispo C6, crava no cavalo, aqui, ameaçando bispo por B5, cavalo de FD4, atacando o bispo e defendendo o cavalo, e bispo D7. E não está tão claro o que está acontecendo aqui, porque as peças do branco ficaram meio estranhas, né? E, bom, depois de dama B3, por exemplo, surgem ideias como depois de dama D1, por exemplo, vai. Dama D1, dama G6 aqui. E o preto está criando contra-jogo, né? Então, não é o ideal isso aqui. Então, o que o branco pensou aqui? Ele jogou dama B5, que é um lance na prática muito bom. Porque ele acaba devolvendo um pouco do material, mas para consolidar a posição, para resolver os problemas. Então, depois de dama B5, seguiu dama por B5, cavalo por B5, torre por E4, torre por E4, bispo por E4. Só que aqui o branco não tem muito o que pesar, né? Porque aqui ele tem um peão a mais e o preto não tem mais muito contra-jogo, né? Foram trocadas as damas, principalmente quando você estiver buscando simplificações, evitar o contra-jogo do adversário. Se você conseguir trocar as damas, sempre vai ser uma coisa boa no geral. Cavalo D2, bispo D3, só que aí cavalo por D6, simplificando ainda mais a posição. O preto jogou torre por A7, se ele jogasse C por D6, seguiria bispo E3, e aqui o branco tem 2 peões a mais, ou 2 peões a mais não, né? Um peão a mais, só que 2 peões passados conectados, né? Então não sei se ajudaria tanto, ainda teria que mostrar boa técnica. Mas aí veio torre por A7, cavalo de 6 E4, cavalo F8, cavalo C5, bispo F5, cavalo F3, cavalo E6, torre C1, rei F8, cavalo E6, bispo por E6. E aqui eu vou deixar esse final aqui para mostrar na parte de finais, mas o que eu quero que vocês guardem desse exemplo, né, até o momento. É o ponto lá do dama B5, principalmente, que o branco... Primeiro o H3, né, acho que é um lance importante, porque é importante sempre ficar de olho nas ideias do adversário. Então eu acho que muita gente aqui... Inclusive eu poderia ter jogado um lance como torre D1 e levado o bispo por H2, né? Então o branco sempre estava atento aqui. Então ele jogou esse H3 que é extremamente importante para evitar o contra-jogo do adversário. E depois o dama B5, né? Que é muito, muito instrutivo. Então ele devolve um pouco do material. O luxo de você ter material a mais é isso, né? Você pode devolver um pouco do material para dar aquela consolidada, para dar aquela acalmada na posição. Trocando as damas, a peça mais importante das pretas aqui para conseguir criar certo contra-jogo. Então dama B5, cavalo B5. E aí segue essa simplificação em massa. E o branco acaba levando para um final com um peão a mais, que ainda precisa ter boa técnica de conversão para conseguir ganhar. Tá? Mas aqui a gente vai ver esse final num outro momento. Então eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.